Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a solução da lista de exercícios da aula 45, onde nós estudamos as configurações de circuitos em Y e delta, também conhecido como T e π. De antemão, pessoal, eu peço que, após vocês verem os resultados, deixem um comentário dizendo se acertaram tudo ou não. E caso tenham errado, deixe um comentário dizendo qual ponto que vocês tiveram mais dificuldade, tá? E, lógico, se vocês não sabem o que está acontecendo aqui, pessoal, eu sugiro que você assista primeiro o vídeo da aula 45, onde nós temos todo o desenvolvimento teórico disso aqui, e depois tentem fazer ali de exercício por conta. E depois volta aqui conferir os resultados, tá? Bom, vamos à solução desses exercícios, então. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Exercício 1. Usando uma conversão ΔY ou Y-delta, calcule a corrente I para o circuito na figura 1. No caso aqui, a corrente I é a corrente da fonte. Ok, pessoal. Vamos repetir aqui o exemplo 3 que nós vimos na aula 45. Então, vamos converter os resistores R5, R3 e R4 em uma configuração Y. Vamos pegar e redesenhar esse circuito. Como ele ficará quando a gente converter os resistores R5, R4 e R3, que formam um delta aqui, né, pessoal? Numa configuração Y, certo? Vamos marcar aqui primeiro o ponto A, B e C. Apenas como referência, tá? Esse circuito vai ficar da seguinte forma. Vamos ter aqui a fonte E, correto? O resistor R1, eu não vou tirar ele de posição, só vou desenhar ele um pouquinho diferente aqui, ó. Mas a conexão é a mesma, R1. O resistor R2 estará aqui. R2, correto? No R1 temos o ponto A, no R2 aqui embaixo temos o ponto B. Desconectamos o circuito delta, vamos colocar no lugar o circuito em Y. Então vamos lá. Vou pôr um resistor aqui, ó, e outro aqui. Aqui no meio, vamos descer um terceiro resistor do Y e nele estará a conexão com a fonte, correto? Podemos pôr a referência aqui. Agora vamos reduzir esse circuito aqui a um único resistor. Vamos obter então os valores dos resistores Y aí. Eu vou chamar esse resistor aqui de RA, RB e RC. Lógico que agora fica muito simples a gente fazer então as associações necessárias desses resistores. Sempre comparando então a configuração Y com o delta, tá, pessoal? Que nós estamos fazendo a conversão aí. Podemos escrever então RA como sendo R3 vezes R4. Então observe, pessoal. O RA, que é esse resistor aqui embaixo, ó, ele será então, no numerador, o produto dos dois resistores que estão ao lado, certo? R3 e R4. Nós vimos isso na aula, certo? Na aula 45. Dividido pela soma de todos os resistores que nós temos ali no delta, ou seja, R3 mais R4 mais R5. Atribuindo os valores aí, RA vai ser o quê? R3 vale 3 ohms, R4 vale 4 ohms e aqui no denominador temos R3 valendo 3 ohms mais R4 valendo 4 ohms mais R5 valendo 1 ohm. Bom, 3 vezes 4, 12, divididos aí por 3 mais 4
mais 1, 8. Que é igual a 1,5 ohms. Bom, pessoal, temos então o valor da resistência RA. Basta repetir o processo tanto para RB e RC. Vou baixar aqui mais um pouquinho, vamos escrever aqui agora para RB. Vai ser como? Bom, o resistor RB aqui, pessoal, né? Agora vamos olhar para o RB. E os resistores delta que estão ao lado dele é o R5 e o R3. Então, vamos lá. R3 vezes R5 dividido pela soma de R3 mais R4 mais R5. No caso ali, temos o resistor R3 valendo 3 ohms e o R5 valendo 1 ohm. Dividido por 8, porque nós já fizemos aqui, né, para RA. R3 mais R4 mais R5 vale 8. Então, 3 dividido por 8, vamos ter 0,375 ohms. E por fim ali, RC, né? Agora, olhando ali no circuito, ó, RC, temos os resistores ao lado dele. No delta é o 5 e o 4. Então, agora, R4 vezes R5 dividido por 8, certo? Aqui embaixo vai dar 8 novamente. R4 vezes R5 é 1 ohm vezes 4 ohms dividido por 8, resultando em 0,5 ohm. Agora que sabemos o valor de todos os resistores, basta seguir com a associação aqui, pessoal. Bom, R1 está em série com RB, assim como R2 está em série com RC, correto? Vamos fazer passo a passo aqui, para caso alguém ainda tenha alguma dúvida com relação a isso. R' é igual a R1 mais RB, que é igual a R1 vale 2 ohms, mais RB, que vale 0,375 ohms, resultado 2,375 ohms. E o R, duas linhas, vai ser R2 mais RC. R2 vale 2 ohms, mais RC, que vale ali 0,5 ohms, correto? Somando aqui, nós vamos ter então 2,5 ohms. Bom, pessoal, agora o que nós fizemos? Calculamos R' e R duas linhas. Esses dois resistores, R' e R duas linhas, estão em paralelo. Podemos então calcular o resistor R três linhas, que será R' em paralelo com R duas linhas, ou seja, 2,375 ohms em paralelo com 2,5 ohms, correto? E o resultado aí vai dar 1,218 ohms. Bom, pessoal, nós acabamos de calcular aí a resistência equivalente de toda essa parte aqui, ó, pessoal, do circuito. Tá? Tudo isso aqui, ó, vale R três linhas. E observe ali que o R três linhas está em série com o RA. Logo, a resistência total vai ser o quê? RA mais R três linhas. Atribuindo os valores, pessoal, RA vale 1,5 ohms mais 1,218 resulta em 2,718 ohms. Se agora nós temos o valor da resistência total, podemos calcular a corrente total, que é a corrente da fonte. Uma vez que a corrente da fonte é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente total. 20
dividido por 2,718 vai dar então 7,358 amperes. Tá aí então, pessoal. Foi fácil de calcular, muito mais fácil do que calcular usando o método das malhas ou dos nós. Eu acho muito mais rápido. Por quê? Convertemos o circuito delta em um circuito Y, que possibilitou a redução desse circuito em ponte em apenas um resistor. Exercício 2. Usando uma conversão ΔY ou Y-delta, calcule a corrente I para o circuito na figura 2. Mais uma vez aí, então, temos que calcular a corrente aqui da fonte. Só que nesse caso é um circuito que aparentemente é um pouco mais complexo. Mas vamos ver como que pode ficar fácil. Então eu vou converter essa parte interna, pessoal, que é uma configuração Y, em delta. Então, essa parte interna tá assim e eu vou converter ela num delta assim. E como que vai ficar o circuito equivalente então, pessoal? Olha só, a fonte eu vou manter na posição que ela já está ali. Certo? Então temos aqui os dois terminais da fonte E. Agora então vamos manter aqui também o resistor RB ali, pessoal. RB, eu vou manter ele na mesma posição. Ok. Aqui em cima eu vou puxar uma linha onde eu vou ligar o resistor RA. E aqui embaixo teremos o resistor RC. Então vamos dar o nome aqui, ó. RB, RA e RC. Vamos conectar aqui a parte superior da fonte. Tudo bem. Aquela configuração Y ali de dentro vai virar um delta, que estará então, ó, ligado em paralelo aqui, ó, pessoal. Então temos aqui um resistor, vou chamar ele aqui de R delta 1. Aqui vamos colocar um outro resistor chamado de R delta 2. E aqui embaixo, paralelo a RC, eu vou colocar um outro resistor chamado de R delta 3 aqui, ó. Então, usando o D aqui para representar o delta. R1, R2 e R3 vão virar RD1, RD2 e RD3. Tudo bem, então. Por que eu escolhi fazer isso? Porque o resistor RB vai ficar em paralelo com RD1, o RD2 fica em paralelo com RA e o RD3 fica em paralelo com RC. E aí a gente vai conseguir simplificar facilmente todo esse circuito aí, pessoal. Vamos deixar marcado também aqui o terra, tá? Só para a gente ter referência das conexões aí que foram feitas. O que é interessante nesse circuito em particular? Note que R1, R2 e R3 são todos de mesmo valor. Podemos usar a expressão simplificada para o cálculo dela. Vamos fazer isso, ó. Os resistores que eu nomeei como RD, todos eles, 1, 2 e 3, nada mais, nada menos, serão 3 vezes os resistores em Y. Então, pessoal, o valor de RY ali é 3 ohms, que é os valores de R1, R2 e R3. 3 vezes 3 ohms é igual a 9 ohms. Ou seja, todos os resistores RD1, RD2 e RD3 valem 9 ohms. Como RA, RB e RC também valem 9 ohms, a coisa fica muito simples, pois todos os resistores dessa nova configuração aqui, pessoal, vão valer 9 ohms. RD1, RD2 e RD3 também agora valem 9 ohms.
Vamos escrever uma expressão para a resistência total de forma resumida aqui, então, pessoal. RB está em paralelo com RD1. O valor aqui resultante, ou seja, o equivalente desse paralelo, estará em paralelo com a associação de RA em paralelo com RD2, mais, porque estará em série essa parte, com RC em paralelo com RD3. Então, observe ali, pessoal, que essa expressão está dizendo o que para a gente? Que para achar a resistência equivalente, nós primeiro temos que calcular a resistência equivalente desse paralelo e que esse valor aqui em paralelo estará em paralelo com RD2 e RA em paralelo, que estará em série com o paralelo de RC com RD3. Tá? Lógico, os resistores são todos iguais aqui, então a coisa fica muito fácil. RT, aqui ó, nós vamos ter 9 em paralelo com 9, que estará em paralelo com 9 em paralelo com 9, mais 9 em paralelo com 9. Bom, pessoal, 9 em paralelo com 9 vai dar 4,5. Em paralelo com 4,5 mais 4,5. Nesse caso aqui teremos 4,5 em paralelo com 9. O que resulta aí numa resistência total de 3 ohms. Ou seja, toda essa configuração aqui, pessoal, agora para a gente equivale a um resistorzinho de 3 ohms. Então a corrente da fonte fica fácil de calcular, pois ela é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente total. Ou seja, 42 volts divididos por 3 ohms, que resulta numa corrente de 14 amperes. Tá aí então, pessoal. Simplificamos bastante o circuito e também simplificamos bastante a nossa vida. Usando uma conversão Y-delta, calcule a corrente IS1 da fonte do circuito na figura 3. Bom, pessoal, temos duas fontes aí, né? Nós já resolvemos circuitos parecidos com esse aí da figura 3, usando técnica das malhas, dos nós e por aí vai. Bom, agora a coisa fica mais simples para a gente, pessoal. Por quê? Nós temos aqui uma configuração que a gente fala Y, tá? Y aqui, ó. Ou T. Lembra lá que isso aqui a gente pode chamar de também configuração T. Tudo bem? Então, nós podemos converter uma configuração Y em delta, ou também conhecido como T, para π. Como que vai ficar isso, pessoal? Olha lá. A fonte 1, ó, eu vou permanecer ela aqui no mesmo local. Então, eu vou puxar uma linha aqui e conectar esse resistor aqui, ó, nessa posição. Vou chamar esse resistor aqui de RA. Aqui, ó, nós temos outro resistor aqui em cima, que vamos chamar ele de RB. E um outro aqui, ó, pronto, RC. E aqui embaixo a gente fecha. Bom, pessoal, e a fonte de tensão aqui, ó, E2. Vamos manter o terra aqui embaixo. Tá aí, pessoal. Se vocês prestarem atenção, o que nós vamos ter aqui?
1 delta. Ou também, pessoal, 1 π. Certo? Estamos convertendo um circuito Y delta ou um circuito T em π. Tá? Por isso que eu digo lá na aula que é a mesma coisa. Bom, se eu quero a corrente da fonte, pessoal, observe que eu quero a corrente da fonte. Ela vem por aqui, ó, da fonte 1 ainda, né? Ó. Ela vem por aqui, IS1, e ela se dividirá em duas partes. Essa parte aqui, ó, e essa parcela aqui. IRA, e também aqui teremos uma IRB, correto? Se eu achar o valor de IRB e IRA, aplicando a lei de Kirchhoff aqui, né, pessoal? Vamos obter o valor de IS1. É uma forma, tá? Vamos escrever isso, então. IS1 é igual a IRA mais IRB. Bom, para eu calcular o valor dessas correntes IRA e IRB, eu preciso saber qual é a tensão dos resistores RA e RB. Observe ali que a tensão no resistor RA é a mesma da fonte E1, pois RA está em paralelo à fonte E1. Ou seja, eu poderia escrever assim: IRA é igual a tensão do resistor A dividido por RA. Entretanto, a tensão do resistor A é a própria tensão da fonte. Mas falta o valor da resistência RA. Como que eu obtenho o valor da resistência A? Bom, é simples, né? Se você observar, todos os resistores R1, R2 e R3 têm o mesmo valor. E eles estão ligados em Y ou T. Para converter o valor equivalente em delta ou π, vamos pegar a expressão reduzida lá. Lembre-se que R em delta é igual a 3 vezes RY. Nesse caso, temos 3 vezes 6 kΩ. 3 vezes 6 kΩ é igual a 18 kΩ. Ou seja, os resistores de delta ou π ali, todos eles valem 18 kΩ. Porque lá na versão ali do circuito em Y, todos eles valem 6K. Isso facilita muito a nossa vida. Ou seja, pessoal, IRA vale quanto? 10 dividido por 18K. Ou seja, 555,5 microampere. Para RB, pessoal, a estratégia é a mesma. Vou fazer mais aqui embaixo à esquerda. IRB vai ser o quê? A tensão no resistor RB dividido por RB. Bom, mas a tensão no resistor RB nada mais, nada menos que a diferença de potencial entre esse nó primeiro aqui, pessoal, que eu vou marcar em verde agora aqui no circuito, ó, e esse outro nó aqui, que em relação ao terra são as tensões E1 e E2. Ou seja, a tensão no resistor RB é a diferença de potencial de E1 e E2. E1 menos E2 dividido por RB. No caso ali, atribuindo os valores, temos 10 volts menos 5 volts dividido por 18K, que resulta numa corrente de 277,8 microampere. Deu um valor positivo tanto para IRA como para IRB, ou seja, o sentido que eu adotei ali está correto. Basta então continuar aqui com o procedimento. Então, continuando aqui, pessoal, IS1 é igual a
555,5 vezes 10 elevado a menos 6, mais 277,8 vezes 10 elevado a menos 6, é micro ali, né? Somando aí, temos 833,3 microampere. Ou seja, pessoal, a corrente da fonte E1, IS1 ali, vale 833,3 microampere. Isso foi muito fácil, realizando a conversão de R1, R2 e R3, que estão configurados em T ou Y, em uma configuração delta ou pi. Certo? Ficou muito tranquilo. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos os exercícios, mas caso contrário, pessoal, basta estudar mais um pouquinho que eu tenho certeza que vocês têm capacidade aí de absorver todo esse conteúdo. Basta aí desprender um pouquinho mais de atenção durante os estudos. Bom, caso você não seja inscrito, né, verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo. Ajude a compartilhar o vídeo, né, compartilhar o canal como um todo, né, porque aqui todo o conteúdo é gratuito e a gente só está tentando ajudar aí vocês, tá? Forte abraço e até logo!